Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que havia passado para vocês, tá certo? Questõezinha bem legais, tá? Com certeza vai estar na provinha de vocês. Nesse primeiro momento eu falei sobre lei dos sens, tá? Assim que a gente terminar essa correção, a gente vai entrar em lei dos cossentes, que eu considero que é a parte mais difícil, tá? Desse conteúdo, que é a lei dos cossentes, não pelo fato de ser como é que eu digo, tão complexo, coisa que não dá para aprender, mas pelo fato das continhas e da fórmula que os alunos têm dificuldade. Mas se você conseguir memorizar a fórmula, as continhas vai ficar bem mais simples para você, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer a correção aí da atividade que vocês fizeram, tá? Ele diz o seguinte, questão 1. Encontre o valor de x em cada caso a seguir, tá certo? Então a gente vai resolver um por um e aí vocês vão entender onde está a dificuldade, onde que vocês erraram. Então vamos lá. Primeiro, letra A. Encontre o valor de x, tá certo? Ó, quando eu te dou dois ângulos, lei dos senos. Quando eu te der um ângulo, lei dos cossenos. Isso vocês vão perceber assim que a gente começar a resolver questões de lei dos senos ou lei dos cossenos. Quando vocês compararem lei dos cossenos com lei dos senos, e aí vocês vão entender, é mesmo, ó, bem que o Alex falou, que lei dos senos, o cara vai me dar dois ângulos, e lei dos cossenos, a questão vai me dar só um ângulo, tá certo? Então vamos lá, vamos resolver. Diz o seguinte, encontre o valor de x, beleza. Ó, para encontrar o valor de x, vocês vão aplicar a lei dos senos. Qual é a formulazinha da lei dos senos? Vamos relembrar? Lei dos senos. Na lei dos senos, turma, ó, quando relacionar os dois ângulos, vocês vão fazer assim, ó. É o lado dividido pelo seno do ângulo. Olha aqui, ó. O 45 está olhando para quem? Vamos lá. 45 está olhando para x. Então, vai ser o lado que ele está olhando, que é o x, dividido pelo seno do ângulo. Que é um ângulo? 45. Dividido pelo seno de 45. Aí vocês vão igualar quem? Vão pegar o outro. Quem é que está olhando para 10? Os 60 graus. Então, vai ser o lado 10 dividido pelo seno de 60 graus. Lado sobre o seno do ângulo. Lado sobre o seno do ângulo. Beleza? Aí só faz o quê? Igualar. A dificuldade do aluno é saber o quê? O valor do seno de 45. Quanto é que vale o valor do seno de 45? Aí vocês têm que recorrer à tabela. Só lembrar da musicazinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não tem 1. Aí a tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Só consultar a tabela. Já aproveitando o embalo, tu já vai olhar também quanto é que vale, ó, o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Agora é só resolver as continhas, ó. Vamos lá. X sobre... Quanto é seno de 45? Raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2. É igual a 10 sobre... Quanto é seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? O que faz agora? Posso cortar esses 2 com esses 2? Pode. Ganha tempo, ó. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse raiz de 2 com 10. Então, vai ficar assim, ó, x igual a 10 raiz de 2 sobre o raiz de 3 que ficou. Professor, pode ficar aqui? Não, não pode ficar dessa maneira. Por quê? Porque o que é que está errado? Não é que está errado, é porque não pode ficar raiz embaixo, tá certo? E aí você vai retirar essa raiz de embaixo. Como é que vocês fazem? Vai aplicar a técnicazinha de racionalização. Então, vou trazer essa continha para cá, ó. 10 raiz de 2 dividido por raiz de 3. E aí, o que vocês vão fazer? Ó? Vão multiplicar. Racionalizar, turma, é só tirar uma cópia. O que está aqui, ó, esse raiz de 3, vocês vão tirar a cópia dele. O que faz em cima, faz embaixo. Ou seja, raiz de 3 em cima, que faz em cima, faz embaixo. E raiz de 3 é embaixo. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. 10... Vamos fazer direto. Raiz de 3 vezes, ou raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 6.
Aí, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. E a raiz de 9 é 3, tá certo? Isso daqui eu fiz passo a passo para vocês na aula passada explicando como é que faz, tá certo? Essa multiplicação de raiz. Então tá aí. Agora sim, ó. Olha como eu tirei a raiz de baixo. Então, resposta: 10 raiz de 6 dividido por 3. Então, a resposta da letra A está aqui, ó. 10 raiz de 6 dividido por 3. Beleza? Vamos seguindo no exemplo B de bola. Exemplo B de bola. Tá certo? Então, vamos lá. Nesse exemplo B, o que eu tenho? O 120 vai olhar para x. Primeira coisa que vocês vão estranhar é que o 120 não está na minha tabela. O 30, o 45, o 60. Eu só sei esses três ângulos, ó. 120, nunca vi na minha vida. E ele não deu, professor. Cadê o valor do 120? Ele não deu. Então a questão está nula? Não. Vocês vão aprender um truquezinho aqui já já. Então vamos lá. Vamos voltar tudo de novo. Vamos armar a questão, ó. O 120 está olhando para quem? Para o x. Então, x dividido por seno de 120 graus. Beleza? Aí, ó, o 45 está olhando para 100. Então, vai ser 100 dividido por seno de 45 graus. Beleza? E aí vai entrar o truquezinho, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o seno de 45, que eu já sei. O seno de 45, eu vou lá na minha tabelinha e eu sei que ele vale raiz de 2 sobre 2. Professor, qual é o truque aí que você vai me ensinar agora? O truque é o seguinte, ó. O seno de 120, eu não sei quanto é que ele vale, faço a mínima ideia. Então, vou marcar ele de outra cor e aí você nunca mais vai esquecer, ó. Vamos aqui, ó, num círculozinho trigonométrico, tá? Você vai entender bem direitinho. O círculo trigonométrico vocês vão entender mais na frente nos conteúdos seguintes de trigonometria. O círculo trigonométrico, ele é assim, ó, imagina um relógio. 0, aí vai andando, ó. Aí aqui é 90 graus, tá certo? Ó, tá vendo? Ó, 90 graus. Desce até esse ponto, 180 graus, ó. Mais aqui, ó, 90 mais 90, 180. Anda mais 90, 270. Anda mais 90, fecha 360. Beleza? Agora localiza o 120. O 120 está onde? Ô, professor, ele é menor do que 180. Então, ele deve estar mais ou menos aqui, nesse ponto aqui, por aqui. Beleza? Então, o 120, ó, ele deve estar mais ou menos aqui. Turma, os ângulos que vocês sabem e devem saber em mente é esses aqui, ó, esses três. O 30, o 45 e o 60. O mundo da trigonometria dos ângulos tem que girar em torno deles, do 30, 45 e 60. E aí, ó, como ele te deu o ângulo 120, olha a dicasinha. Vocês vão fazer a redução. Esse cara 120, ele vai reduzir para um ângulo que eu conheço, um ângulo conhecido. Que é esse ângulo conhecido, ó? Aí vocês vão fazer um truquezinho. Vocês vão pegar o 180 e retirar desse ângulo aqui, ó, que ele vai me dar na questão. No caso, ele me deu o 120, ou seja, 180 menos 120, eu vou ter 60 graus. Então, o 120, por trás, ele está me dizendo que é a mesma coisa que 60 graus. Tá certo? Professor, se eu tivesse assim, ó, 135 graus. 135 graus, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o 180 menos 135, ó, que é igual ao quê? O 45. Estão entendendo? O 120 é igual ao 60. O 135 é igual a 45. E o 150, ó, é igual a quanto? Basta fazer a subtração, ó, que vai dar igual a 30. Vamos montar uma tabela para isso? Vamos lá. Vou apagar aqui, ó, e vou montar uma tabelazinha extra para você anotar e nunca mais você vai esquecer. Beleza? Então, os três ângulos que vocês sabem é o 30, 45
60. Agora tem aqueles especiais, né? Ó, o 120, o 135 e tem o quem? O 150. Aí vocês vão anotar aí, ó. Aqui é 30, aqui é o 45, mesma coisa, e aqui é igual a 60. Então, os ângulos aqui, ó, quando ele te der 100 de 150, opa, aí tá me dizendo que é a mesma coisa que o 30. Quando ele me der o 135, opa, ele está me dizendo que é a mesma coisa que 45. Quando ele me der 120, ó, olha que legal. Quando ele me der 120, opa, ele está me dizendo que é a mesma coisa que 60. Então, esse carinha aqui, ele é a mesma coisa que seno de 60. Ah, professor, agora 160 eu sei quanto é que vale na minha tabela. Seno de 160 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, espero que você tenha entendido aí, ó. Nada difícil, é só substituir. Pronto. Agora, vamos fazer os cálculozinhos, né, que a gente já havia fazendo. E vamos lá encontrar o resultado. Ó. Então, ficou assim, ó. X dividido por quanto? Raiz de 3 sobre 2, dividido por raiz de 3 sobre 2, igual a 100, dividido por quanto? Raiz de 2 sobre 2. Beleza? O que eu faço? Corta aqui, corta aqui. Então, ficou o quê? Ó? X igual a quanto? Raiz de 3 vezes 100 dá o quê? 100 raiz de 3. Dividido por quanto? Raiz de 2. Pode ficar raiz embaixo? Não, não pode. Então, vou fazer em cima e faço embaixo também. Então, vai ficar o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 2 e raiz de 2 vezes raiz de 2. X é igual a quanto? 100 vezes raiz de 6, porque 3 vezes 2 é 6. 2 vezes 2 é 4. Raiz de 4 é 2. E aí, turma, ó, eu posso simplificar. 100 dividido por 2 dá 50. Então, resposta final, x igual a 50 raiz de 6. Então, tá aí nossa resposta final, x igual a 50 raiz de 6. Beleza? Bem tranquilo? Vamos seguindo. Então, vamos seguindo aí na letra C. Na letra C, ele quer saber o valor de x. Então, vamos armar aqui, ó. Vocês já estão craque, ó. X dividido por seno de 120. Opa, já não me assusta o ângulo de 120. 45 vai olhar para 150. Então, 150 dividido por seno de 45. Como vocês já estão alertas aí, ó. Seno de 120 é a mesma coisa que seno de quanto? Seno de 60 graus. Que dá o resultado quanto? Lá da tabelinha, opa, seno de 60 eu sei. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Agora, lá da tabelinha, seno de 45. Seno de 45 vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Beleza? Pronto, não me assustou mais o seno de 120. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos substituir, né? Aqui eu vou colocar raiz de 3 sobre 2. E aqui sai, ó. Vai entrar quem? Raiz de 2 sobre 2. Pronto. Vamos resolver. Corta esse cara com esse cara. Sobe o raiz de 3 multiplicando. Ó, vai ficar o quê? 150 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Pode ficar raiz embaixo? Não, não pode. Então fica o quê? Multiplica raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. O que eu vou fazer? Ó? Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Então vai ficar 150 vezes raiz de 6. Quanto é raiz de 2 vezes raiz de 2? É raiz de 4. E raiz de 4 vale quanto? 2. Professor, dá para dividir 150 por 2? Dá sim. E tem resposta. 75. 75, raiz de 6 é a resposta final da letra C. Beleza? Então tá aí, vocês estão vendo que são exercícios práticos, né? Colocou a fórmula, descobriu, olhou lá na tabelinha o valor do seno, e aí é só fazer as continhas. E por último, ó, a gente vai ter esse daqui, tá certo? Talvez você tenha ficado com dificuldade nos anteriores, né? Por causa
do ângulo de 120, com certeza vocês, alguns não iria lembrar ou saber, não é? E na letra C também, por conta do 120. E na letra D tem um raciocínio extra. Então vamos lá. Vamos montar aqui, ó. X, 45 está olhando para X. Então X dividido por 100 de 45. Só que aí, ó, quem só decora, aí não vai lembrar aqui do conceito, ó. Ó, tá vendo que o 105 tá olhando para esse lado aqui? E esse lado aqui, ó, do 105 não tem nada, né? Qual o valor desse lado? Não sei. Mas ele me deu 90, mas não me deu o ângulo, ó. E aí, professor? E aí é o seguinte, ó. Vocês vão ter que lembrar que a soma dos ângulos internos do triângulo dá quanto? Isso mesmo, 180. Então, alfa mais 105 mais 45 é igual a quanto? 180. Ou seja, dava para fazer de cabeça, ó. Quem não quisesse fazer essas contas e tal, e aí você olhava o seguinte, ó. Soma esses dois ângulos, vai dar quanto? 105 mais 45 vai dar 150. Beleza. Falta quanto para completar 180? 30. Vou apagar tudo, ó. Então quer dizer que esse ângulozinho aqui é 30 graus. Tá certo? E aí você vai montar, ó. X está sendo olhado por 45. Então, X está para 145. Ah, agora sim, ó. 30 olha para quem? 90. Percebeu aí? Percebeu o raciocínio, ó? Então vai ficar 90 dividido por 100 de 30 graus. Viu de onde é que veio esse 30 graus? Tem que somar tudo, que vai dar igual a 180. Então, é exatamente isso que eu disse que é o raciocínio extra. Então, vamos lá. Ó. Seno de 45, ó, vamos lá na tabela. Raiz de 2 sobre 2. Seno de 30, vamos lá na tabela. 1/2. Beleza? Vou apagar aqui, ó. E vai dar lugar a quem? Ao raiz de 2 sobre 2. Vou apagar aqui e vai dar lugar a quem? A 1/2. Posso cortar aqui, ó. Corta esse cara com esse cara. Raiz de 2 sobe, então x igual a quanto? 90 raiz de 2. Fechou aí? Espero que vocês tenham acertado todas. Se não acertou, não entendeu, volta aí, pega todas as resoluções que com certeza algum desses vídeos vão estar na avaliação de vocês e é importante para que vocês aprendam, tá? Esses conceitos de lei dos senos. Vamos seguindo. A trigonometria, tá? Tá no capítulo 4, livro 1, página 26, lei dos cossenos. Pronto. Aqui, muita atenção, a gente vai entrar em lei dos cossenos, considera a parte mais difícil, tá? Comparando, colocando na balança aí lei dos senos e lei dos cossenos, a lei dos cossenos pesa mais, é mais difícil. Mas aí, ó, no livro de vocês ele coloca 3 fórmulas. Eu não gosto de decorar essas 3 fórmulas, não. Só basta ontem entender uma, já era, e tu vai fazer todos os exercícios. Então, vamos lá. Eu quero que vocês memorizem só uma. É o seguinte, vamos entender. Vocês vão fazer assim, ó. Vamos pegar aqui o A, tá certo? Quando eu utilizo essa fórmula aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Imagine que aqui eu tenho um triângulo e olha, só tem esse ângulo A aqui, ó. Tem um lado A, tem um lado B e o lado C, tá certo? Aí ele vai te dar um ângulo lá na questão, vai te dar um ângulo. Volta aqui, ó. Ele vai te dar um ângulo, vai te dar esse lado e vai pedir o valor desse. Como é que vocês vão encontrar o valor desse lado? Vai ser A quadrado. Então vocês imaginam assim, ó, Pitágoras, ou seja, A quadrado, B quadrado, C quadrado. Pitágoras menos duas vezes esse cara aqui, ó, multiplicado, menos 2 vezes BC e o cosseno desse ângulo, cosseno A. Vixe, professor, agora pegou. Vamos para a prática? Vamos para a prática, vocês vão entender. Olha aqui, ó. Pronto. Agora vocês estão diante, ó, da figura aí, te dá um ângulo. Ele te dá um ângulo e vai te pedir o valor do lado. Ó, se ele te deu um ângulo, é lei dos cossenos. Olha para cá.
Se ele te deu aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui ele te dá dois ângulos. Se ele te der um ângulo, lei dos cossenos. E, professor, agora eu não sei a fórmula da lei dos cossenos. Então, vamos colocar aqui, ó. Lei dos cossenos. Vou fazer e aí vou apagando e colocando os dados aqui, ó. Lei dos cossenos é o seguinte. A fórmula é essa. A quadrado, B quadrado, C quadrado, menos 2 vezes BC, cosseno A. Certo? Cosseno do ângulo A. Então, deixa aí guardado, ó, a fórmula é essa daqui. Tá certo? É feia demais, mas vocês vão entender e vão fazendo as questões e vai acabar sendo automático. Vamos lá. Quem é o ângulo A? O ângulo A só tem um ângulo, 60 graus. Pronto, já sei o ângulo. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? O A, turma, é quem está na frente do ângulo. Então, esse aqui é o A. Tanto faz aqui CB e aqui CC, ou C e aqui CB. Não vai alterar o resultado. Tá certo? Então, vamos lá. Vou dizer que aqui o B é 10. O B é 10, o C é 15. Tanto faz. Eu posso dizer que o C é 10 e o B é 15. Não vai alterar. Ó. Você mudar a posição aqui, não vai alterar desse daqui. Então, ficou aqui os dados. Ó. Ângulo 60, B10, C15 e o lado A tá aqui. Ó. É o valor do X que ele quer saber. Tá certo? Então, vamos jogar na forma. Quanto é que vale o A? É o X. Então, é o X ao quadrado. Quem é o B? Tanto faz. Ó. Você pode botar o 10 ou 15. Eu coloquei aqui 10. Então, fica 10 ao quadrado. Mais o C, 15. 15 ao quadrado. Menos 2 vezes o B vezes o C. Ou seja, 10 vezes 15. 10 vezes 15. Vezes cosseno de quanto? Qual é o único ângulo que tem aqui? 60. Aí fica mole. 60 graus. Então, ó. O que eu tenho aqui? Eu vou apagar. Então, vai ter o seguinte, ó, x ao quadrado, vamos fazendo de 1 por 1. 10 ao quadrado é 100. 15 ao quadrado, 125. Menos 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 15 vai dar quanto? 300. Então, ficou menos 300 vezes cosseno de 60 graus. Beleza? Então, a multiplicação de tudo isso aqui, ó, 2 vezes 10 vezes 15 dá igual a quanto? 300, tá certo? Pronto, organizado. Vamos somando, no final vocês vão entendendo bem direitinho. Ó. X ao quadrado, 100 mais 125, 225, menos 300 vezes cosseno de 60 graus. Cuidado, não pode fazer essa subtração aqui, ó, tá certo? Por quê? Primeiro você faz a multiplicação, depois a subtração. Ó. Primeiro você vai multiplicar com cosseno de 60 para depois fazer a subtração. Então vamos lá. Lá da tabelinha, vocês tá vendo que vocês têm que saber a tabela? Se não souber, né, mesmo que não entender nada. Porque a tabela vocês vão ter que ficar recorrendo direto. Então, cosseno de 60 vale quanto? 1 meio. Então, vai ser o quê? Ó? X ao quadrado, 225, menos 300, vezes 1 meio. Tá certo? Quanto é 300 dividido por 2? 150. Então, x é igual a quanto? 225, menos 150. Então, x ao quadrado é igual a quanto? Vai ser igual a 75. Então, x é igual a raiz de 75. Para aqui, não, vocês vão fazer até o final. Professor, como assim? Vocês vão fatorar o 75. O que é 75? Ora, 75, ó, basta vocês dividindo, ó, por 5. Por 5 dá quanto? 15. Por 5 dá 3. Por 3 dá 1. Pronto, fatorei. Ou seja, 75 é 25 vezes 3. Então, x é igual a quanto? 25 vezes 3. Raiz de 25 é 5. Então, x, ó. Então, vai ser aqui, ó. X é igual a quanto? 5 vezes raiz de 3. Beleza. Agora encontramos a resposta correta. Ou seja, qual é o valor de x? 5
raiz de 3. Beleza? Difícil? Se tornou difícil pela forma e pelas continhas, né? Que vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, e aí você vai encontrar a resposta correta. Aí eu coloquei alguns exemplos aí para vocês, ó. Tá certo? Essa figura ficou em cima, mas aí no slide tá bem certinho. Tá essa daqui. E eu coloquei esse exemplo aqui para vocês, tá certo? Para finalizar a aula, eu vou fazer esse outro exemplozinho aqui, tá certo? Esse outro exemplo. Então vamos lá. Ele te dá esse triângulo, ó. Vou colocar aqui porque ficou em cima, mas no slide aí tá bem certinho. Ele colocou aqui que é 60 graus, 3, x e 7. Ok? Ele quer saber o valor de x. Vamos dar nomes. Quem é o ângulo A? 60 graus. Quem está na frente do ângulo é o A, né? Então, o lado A vale 7. Quem é o B e quem é o C? Tanto faz, 3 ou x. 3 ou x. Pronto. Professor, qual é a forma? A quadrado, B quadrado, C quadrado menos 2BC cosseno A. Tá certo? 2BC cosseno A. Então, vamos lá. Agora, é só jogar na formulazinha, vocês vão resolvendo. Vamos lá. Quem é o A? O A vale 7. Então, 7 ao quadrado. Quem é o B? 3. 3 ao quadrado. Quem é o C? É o x. Ó. Menos. Duas vezes o B vale 3 vezes o x vezes cosseno de A. Cosseno de A é 60. Turma, cosseno de 60, já coloca aqui, ó. Cosseno de 60 é 1/2. Posso cortar 2 com 2, né? Ó. Então, vai ficar o seguinte. 7 ao quadrado, aqui, ó, 49. 3 ao quadrado é 9. Mais x ao quadrado, menos 3 vezes x vezes 1, menos 3x. Turma, esse carinha tá positivo, vai para lá o quê? Negativo. 49 menos 9, x quadrado menos 3x. 49 vezes 9 é 40. 40 é igual a x ao quadrado menos 3x, tá certo? Então, aí vocês já ficaram diante de uma equação de segundo grau. Pode acontecer? Pode. Eu considero que é o caso mais difícil aqui de lei dos cossenos, que é quando dá uma equação de segundo grau. Então, vamos lá. Eu vou ter o seguinte, eu vou organizar, eu vou dizer que x quadrado menos 3x igual a 49, né? Para organizar, eu vou trazer esse carinha para cá, tá positivo, vem para cá negativo. Então, ficou assim. Organizei minha equação de segundo grau. Vou descobrir o x' e vou descobrir o x duas linhas. Tá certo? Eu vou apagar aqui para a gente ganhar espaço. Então, estou diante da minha equação de segundo grau. Para descobrir o x', eu preciso saber o delta. O delta é b quadrado menos 4ac. Então, o delta, o b é quem acompanha o x. Então, b vale menos 3 ao quadrado menos 4a. O a é quem acompanha o x quadrado. X vezes 1, ou 4 vezes 1, vezes o c, que vale quanto? Menos 49. Então, o delta é igual a quanto? 9, menos com menos, mais 4 vezes 1 vezes 49. Só fazer, ó, 49 vezes 4, 36 vai 3, 16 mais 9, 196. 196 mais 9, 49 vezes 4 dá 196. 196 mais 9 dá 205, tá certo? Vai dar uma coisa bem estranha aqui, mas é assim mesmo. Então, vamos lá. Eu já sei que o delta é 205. Vou encontrar o x' e o x duas linhas. Turma, vai dar uma raiz bem doida, mas fica legal aí. Ó. X' é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E o x duas linhas, o delta aqui é 205. Então, memoriza aí. Ó. E o x duas linhas, vou botar aqui, ó, delta 205. E o x duas linhas
é menos o B, menos raiz de delta sobre 2A, tá certo? Então, vamos lá. Menos o B. O B tinha dado menos 3, né? Menos com menos dá mais raiz de delta, que é 205, sobre 2A. O A é 1. Aqui, ó, x', 2' é menos 3, menos raiz de 205, sobre 2A. O A é 1. Turma, qual dessas daqui vocês vão utilizar? Ó, o lado não pode ser negativo, então já descarto essa daqui. Então a resposta correta é exatamente isso daqui, ó. 3 mais raiz de 205 dividido por 2 vezes 1, 2. Para aqui, ó, geralmente essas questões, como foi criado e tal, aí por isso que não deu essa raiz exata. Mas, na maioria das questões, 90% das questões, a raiz ele vai te colocar exata. Por exemplo, se fosse aqui raiz de 25, aí ficava legal, ó. Se fosse raiz de 25, ó, seria 5. 3 mais 5 dá 8. 8 dividido por 2, resposta 4. Ou seja, o valor desse lado seria 4. Só que aí ele quis complicar, né? Ele colocou a raiz inexata para complicar a nossa vida. Aí vai dar 205. Como não tem raiz exata, para aqui. E aí essa daí é a resposta correta. Beleza? Nos próximos exercícios eu vou colocar com raiz exata para a gente ir praticando e vocês entenderem mais ainda. Beleza? Na próxima aula eu vou resolver essa questão, tá? Com vocês. Vamos fazer o seguinte. Já que a gente tem mais aulas, né? Hoje a gente tem duas aulas. Eu vou fazer essa terceira questão já puxando as demais aulas, tá certo? Para ficar uma aula bem completa e vocês poderem anotar aí no caderno bem completinho as resoluções, tá certo? Então vamos lá. Respira e a gente vai seguindo. A aula de hoje bem pesada, né? A gente resolveu questões de lei dos senos, lei dos cossenos, expliquei, fazendo resoluções, questões pesadas, tá? De lei dos cossenos. Então vamos lá. Vamos seguindo para a gente fechar essa aula de hoje. Eu já sei que é lei dos cossenos. Vamos dar nomes. Quanto é que vale o ângulo A? É o x, ó. Observe que agora ele quer saber o valor do ângulo. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? O A, quem está na frente do ângulo. Quem é o B? Vou dizer que é o 5, quem é o C é 6. Pronto, vamos lá. Qual é a fórmula, professor? A fórmula é essa. A quadrado, B quadrado, C quadrado, 2BC, cosseno A. Pronto. A fórmula é essa e vai ser... Vamos substituir os valores. Eu vou ter o seguinte. O A vale quem? É o x, é o ângulo que eu quero saber. X quadrado, B, 5, C, 6, menos 2 vezes 5 vezes 6 e o cosseno do ângulo que eu quero saber, que é o lado. O lado vale quanto? 7. 7 ao quadrado. O cosseno do ângulo que eu quero saber, que é o ângulo aqui, o ângulo x. Tá ok? Aqui que eu quero saber o ângulo. Diferente das questões passadas, que eu queria saber o lado. Nesse caso, eu quero saber o ângulo. Olha aqui como é puxado, né? Lei dos cossenos. Por isso que eu disse para vocês que é treino. E eu vou colocar mais exercícios, fica tranquilo. De primeiro momento, você não consegue entender assim perfeitamente lei dos cossenos. É praticar. E aí você vai começando a pegar e resolver esse tipo de questões. Então, vamos resolvendo aqui, ó. 7 ao quadrado, 49. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 2 vezes 5, 10. Vezes 6, 60. Então, vezes o cosseno do ângulo aqui, que é o x, né? Então, vamos fazendo aqui, ó. 49, 25 mais 36, 61, né? Ó. Aqui, 61, menos 60, cosseno x. Esse carinha aqui está positivo, vem para cá, negativo. 49 menos 61, menos 60, cosseno de x. Quanto é 49 menos 61? Vamos fazer as continhas, né? Toma emprestado fica 11, aqui fica 2. 5 menos 4 é 1. Então ficou 12. Como é aqui ó, o maior negativo, ó,
Sinais opostos, subtrai e dá o sinal do maior. Então, aqui, ó, menos 12 é igual a menos 60 cosseno de x. Beleza? Menos 60 cosseno de x, tá certo? Então, tá beleza. Vamos resolvendo aqui. O que é que vai dar? O que é que eu vou ter aqui, ó? Então, eu vou ter o seguinte, ó. Menos com menos mais. Então, cosseno de x é igual a quanto? Igual a 12 dividido por 60. Beleza? Vamos fazer a divisão. Dividir por 6, eu vou ter 2. Dividir por 6, eu vou ter 10. Divide por 2, eu vou ter 1. Divide por 2, eu vou ter 5. Tá certo? Então, beleza. Ó. Aí a gente chegou nessa resposta aqui. A gente chegou em o quê? Cosseno de x igual a 1 quinto. Tá certo? Cosseno de x igual a 1 quinto. O que eu faço aqui? Ó? Então, já tenho aqui cosseno de x igual a 1 quinto. Como eu não tenho acesso à calculadora e tal, aí vocês vão entender o seguinte, ó. Vou apagar aqui. Nesse exemplo, como foi criado, aí não deu o valorzinho exato para que vocês adotem aquele de acordo com a tabelinha. Mas geralmente, turma, ó, vai dar um valor exato. Olha para cá. Cosseno de x igual a 1 quinto. Se no caso a gente fazia os cálculos todinho e desse assim, ó, cosseno de x igual a 1 meio, pronto. Se desse 1 meio, eu vou trazer outro exemplo para vocês, vai dar 1 meio, tá certo? E aí vocês vão entender o porquê. Ó, se o valor do cosseno aqui desse 1 meio em vez de 1 quinto, aí vocês vão pensar, qual o valor do ângulo que o cosseno dele é 1 meio? Aí vocês vão lá na tabelinha e vão constatar que o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Ou seja, o valor desse ângulo, se no caso da questão o resultado fosse 1 meio, então o x seria o quê? 60 graus. Como nessa questão x deu 1 quinto, eu não sei. Então já parava aqui, ó. Então o valor do cosseno de x igual a 1 quinto. Não sei, não faço a mínima ideia, parava aqui. Mas se na questão fosse aqui 1 meio, tá certo? Aí vocês iriam saber que o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Ou seja, o ângulo aqui x, ó, é igual a 60 graus. Como nesse caso 1 quinto, eu não sei qual é o ângulo que o cosseno dele é 1 quinto, então já parava aqui, já tenho aqui a resposta cosseno de x igual a 1 quinto. Tá certo? Nas próximas aulas eu vou trazer exemplos que vai dar raiz exata e o cossenozinho para vocês olharem na tabela e dizer qual o valor do ângulo, tá certo? Então, nessa aula de hoje, a gente vai finalizar por aqui. Concordo com vocês, uma aula bem pesada, né? Resolvemos exercícios de lei dos senos, fizemos a correção da atividade, não foi? Resolvemos exercícios de leis cossenos e expliquei sobre leis cossenos. Nas próximas aulas vou trazer mais exemplos para a gente treinar de lei dos senos e leis cossenos. Tá certo? Ficamos por aqui. Tchau, tchau e até a próxima aula.